Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é lá o acordo dos planos econômicos para ressarcimento dos poupadores, que foi fechado lá entre a Advocacia Geral da União e a FEBRABAN, a Federação dos Bancos Brasileiros, e que foi recentemente homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o que vai permitir aí o pagamento das perdas econômico-financeiras dos poupadores pela aplicação de uma correção menor das aplicações financeiras que havia sido empreendida em planos econômicos da década de 80 e também o Plano Collor II. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, o que você se recorda? Que a década de 1980, início dos anos 90, foi marcada pelaquilo que nós chamamos de década perdida. A década perdida, por sua vez, marcada por um baixo crescimento econômico, uma elevação da taxa de desemprego, uma queda acentuada na demanda agregada do país, uma deterioração da condição fiscal com aumento do déficit público, a crise da dívida externa brasileira, onde o Brasil declara a moratória do pagamento da dívida durante o governo Sarney, uma perda da capacidade de investimento e da capacidade gerencial do Estado brasileiro, um sucateamento do parque industrial, da infraestrutura básica e produtiva do nosso país. O Brasil se marcou naquela década por uma crise da hiperinflação, enfim, o caos econômico-financeiro que se estabeleceu no Brasil durante aquela década. Naquela década, nós tivemos uma série de planos econômicos que foram tentativas de controlar a inflação. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2, todas tentativas que nós chamamos de heterodoxas, de tentar conter o ímpeto inflacionário. Uma das medidas para tentar conter o ímpeto inflacionário foi, por exemplo, estabelecer novos mecanismos de correção das aplicações financeiras, que genericamente nós estamos chamando de poupança. As aplicações deveriam ser corrigidas por um valor menor do que vinham sendo no passado, em virtude de que os planos econômicos provocavam, num primeiro momento, uma queda acentuada da inflação. O problema é que os bancos foram acusados de aplicar tabelas que remuneravam as aplicações financeiras, não somente a partir do plano econômico, mas para todos aqueles valores que já constavam da conta de aplicação do poupador antes que o plano econômico tivesse sido empreendido. Então vamos tentar traduzir de outra forma para você. Imaginemos que você tivesse aquela época, supondo que a moeda fosse na época real, você tivesse aplicado R$100 e aí você tivesse uma correção que lhe garantia, por exemplo, a reposição da inflação e mais uma taxa referencial qualquer, que era remuneratória. Quando o plano econômico entrava em ação, havia uma tablita, havia um tabelamento, havia algo que restringia a remuneração, porque a condição da aplicação do plano econômico reduzia a inflação e, portanto, reduzia a recomposição de inflação e juros para o dinheiro aplicado. O que os bancos malandramente fizeram? Eles aplicaram essas tablitas e essa redução da rentabilidade não somente para o dinheiro a ser aplicado a partir do plano econômico, mas para todos os valores que já estavam em aplicações com a remuneração contratada anterior, causando claramente uma perda de rentabilidade por parte dos poupadores. Resultado: os poupadores foram para a justiça.
De maneira coletiva ou individual, nós temos um embate que dura pelo menos desde a década de 1990. Nós estamos falando de quase 20 anos de luta desses poupadores para recompor o seu saldo original remuneratório para as aplicações que eles haviam tido realizados. E os bancos brigavam na justiça com todas as suas forças, porque isso representará, né, a perda de bilhões de reais pelo sistema bancário brasileiro. E aí o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal, a quem caberia dar a palavra final. Antes que essa palavra final, né, fosse dada, o que poderia representar uma perda ainda maior para o setor bancário, poderia representar uma vitória maior para os poupadores, porém, né, nesse intervalo de tempo, a Advocacia Geral da União tentou costurar um acordo com a Federação dos Bancos Brasileiros, a FEBRABAN, para pagar, né, com desconto, né, todos aqueles que tinham investimentos e que entraram com ações individuais ou coletivas contra os bancos. Então, por um lado, o banco teria que fazer um pagamento dos valores que foram perdidos, mas num valor menor do que aquele que eventualmente, né, ele sofreria numa derrota diante do Supremo Tribunal Federal. Por um outro lado, para o poupador, seria uma solução mais rápida do que esperar um julgamento na Suprema Corte do país que não tem data para acontecer, que pode eventualmente representar um ganho maior, mas que por não ter uma data para acontecer, não há nenhuma certeza de que isso acontecerá no curto e médio prazo. E aí fecha-se então o acordo entre aqueles que eventualmente, né, entraram na justiça de maneira individual e coletiva, a FEBRABAN e o próprio governo brasileiro, que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, abrirá-se lá um período em que aqueles que têm ações coletivas individuais devem aderir ao programa. Aqueles que aderirem ao programa têm um cronograma de desembolso dos bancos. Para quem tem valores a receber, por exemplo, de até R$5.000, receberão quase que imediatamente. Aqueles que têm valores superiores a isso, vai entrar numa tabela, mas o pagamento total não deve ultrapassar 24 meses. De maneira que em 2 anos eu teria todas as perdas, né, sendo recompostas por aqueles que aderirem diante do próprio sistema bancário. É um mecanismo em que aqueles que entraram com as ações perdem um pouco, mas ganham agilidade na solução do seu problema. O banco paga menos do que deveria, mas paga, obviamente, no momento atual e não no momento perspectivo futuro. E, portanto, o Brasil vai virando mais uma página de planos econômicos fracassados na década de 80 e início da década de 90, né, que deixou aí uma perda considerável para os investidores brasileiros. Ok? Vamos botar no quadro. Então, nós temos aqui os acordos de planos econômicos. Esses planos econômicos, né, envolvem planos econômicos que foram praticados durante o governo Sarney, em 1987 e 89, e depois durante o governo Collor. Mais especificamente no plano Collor 2. Lembrando que o Collor 1, o plano já foi a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que não deu ganho de causa aos poupadores e que, portanto, está fora dessa negociação. Nessa negociação, né, os bancos são acusados de quê? Os bancos são acusados de aplicar
redução de rendimentos para valores aplicados antes dos planos econômicos. Representando severa perda para os poupadores. Então, o grande questionamento é como é que o banco aplica uma redução de rentabilidade, né, de um ativo financeiro, cuja validade só seria aplicável do plano econômico em diante, e não, né, para valores anterior ao plano econômico. Né? Não faz o menor cabimento, mas os bancos brasileiros fizeram. E isso implicou perdas muito consideráveis, da casa de mais de 20 bilhões de reais em valores atualizados para os poupadores brasileiros. Então, lembrando lá, o acordo de planos econômicos foram planos econômicos que aconteceram durante o governo Sarney, como o Plano Verão, o Plano Bresser, no governo Collor, o Plano Collor 2, onde os bancos são acusados de aplicar uma redução de rendimentos para valores aplicados antes dos próprios planos econômicos, o que representaria aí uma perda para os aplicadores. Esses aplicadores entraram então com ações, né, junto à justiça, reclamando a recomposição dessas perdas. E aí nós chegamos no momento atual. Então o que nós temos lá? Apagando aqui. Nós temos então que os poupadores, eles acionam o judiciário e hoje essas ações estão próximas de julgamento no STF. E aí a Advocacia Geral da União, a AGU e a FEBRABAN, a Federação dos Bancos Brasileiros, fecham uma proposta de acordo. O acordo é basicamente, né, onde os poupadores abrem mão das ações recebem um valor menor do que deveria ser, segundo o que foi pleiteado, recebem valor menor que o pleiteado, porém, o pagamento pelos bancos passa a ser um pagamento imediato. E lembrando que esse acordo aqui, ele foi recentemente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Então os poupadores, né, diante das perdas, óbvio, vai acionar o judiciário para dirimir o conflito baseado na lei. O judiciário, em alguns casos, deu ganho de causa, outros deu perda, houve recurso à segunda instância, né? A situação avançou para o Superior Tribunal de Justiça e hoje está disponível para votação no Supremo Tribunal Federal, em caráter terminativo, portanto, com transitado em julgado. Diante dessa questão, a Advocacia Geral da União e a FEBRABAN fecham um acordo. Nesse acordo, aqueles que entraram com ações para poder receber, abrem mão das ações, né? Recebem um valor menor do que aquele que está sendo pleiteado, porém o pagamento passa a ser imediato pelos bancos e não, né, esperando um possível julgamento futuro do STF, que ninguém sabe quando virá e se virá favorável àqueles que são os poupadores. E aí se fecha um acordo que é considerado minimamente satisfatório para ambas as partes. Isso vai depender, obviamente, de adesões. Existem pessoas
que não vão aderir ao acordo e que vão seguir com a ação judicial, aguardando o Supremo Tribunal Federal. Esse parecer do Supremo poderá ser mais favorável ou menos favorável, não sabemos, mas com isso o Brasil fecha, né, mais uma etapa desses planos econômicos, né, heterodoxos, muitos deles completamente incompetentes, como o Plano Collor 2, para equacionar um problema grave da década de 80, que foi a inflação. Beleza? Então vamos apagar aqui, vamos revisar aí. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Gostaria que vocês conhecessem a nossa proposta pedagógica do nosso curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos elaboramos esse curso com muito carinho, um curso aí que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você estará lá entre as 2.700 pessoas que serão aprovadas e convocadas para esse concurso. Esse nosso curso, ponto a ponto do edital, super atualizado por apenas um investimento de 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30. Bacana, meus amigos? Já esquecendo, se você quer o material de apoio dessa videoaula demonstrativa do nosso grande professor, basta você clicar aqui embaixo, fazer um cadastro no site, você pode ter o material de apoio dessa videoaula na sua mão a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC Concurso. Fui, tchau! Clique lá.